Sejam todos muito bem-vindos ao culto online da Igreja Batista Brasileira em Chicago. Para nós é uma alegria tão grande você ter se conectado aí do outro lado da tela. E nossa oração é que Deus continue sendo a sua força, a sua alegria. Ele é a nossa esperança. E neste momento quero convidar você para juntos cantarmos louvores a Deus. Levanta a sua voz a Ele bem forte. Vamos deixar esse mundo saber que Ele é a nossa esperança, que Ele é o Deus vivo e todo-poderoso, a nossa justiça, a razão da nossa existência. Amém? Cantai louvores ao Deus dos exércitos, Deus soberano, supremo Ele é. Cantai louvores todos os povos ao Rei eterno que servos se fez. A ira do Pai sofreu, ainda na cruz venceu. Ouvem-se os brados dos filhos de Deus. Glória e honra ao Cordeiro, grande autor da salvação. Santo, justo, verdadeiro, nossa justiça, nossa esperança e canção. Ao Deus dos exércitos, Deus soberano, supremo Ele é. Cantai louvores todos os povos ao Rei eterno que servo se fez. A ira do Pai sofreu, ainda na cruz venceu. Ouvem-se os brados dos filhos de Deus. Nossa justiça, nossa esperança e canção. Glória, glória e honra ao Cordeiro, grande autor da salvação. Santo, justo, verdadeiro, nossa justiça, nossa esperança, nossa justiça, nossa esperança, nossa justiça, nossa esperança e canção. Vamos exaltar o seu nome. Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Rei exaltado, sempre exaltado o seu nome. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado.
Chegou o momento de nós orarmos juntos. Nós estamos estudando sobre família nesse mês de maio e precisamos orar pelas nossas famílias. E a oração em conjunto, eu, através deste canal de comunicação com todos os irmãos e amigos em casa, nós formamos uma conexão de recados para o céu. Então convido você nesse momento a fechar os seus olhos e orar comigo. Especificamente, orar pelas nossas famílias. Vamos fazer isto juntos agora. Querido Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, porque tantas e tantas demonstrações de amor da tua parte para conosco nós temos visto todos os dias. Agradecemos, Pai amado, pelo teu Santo Espírito em nosso coração, que nos traz alegria, que nos traz a paz, que nos dá o conforto para momentos difíceis. Nós te agradecemos pelo grande amor de Jesus que morreu por nós na cruz para perdoar todos os nossos pecados. E agora especificamente, Senhor, queremos orar pelas nossas famílias. Orar para que o Senhor esteja protegendo cada uma delas contra este mal da Covid-19. Oramos também, Pai amado, para que nesse período prolongado de isolamento, nós também estejamos unidos em torno do nome de Jesus e estruturando as nossas almas para enfrentar a solidão e a depressão que muitas vezes se abate sobre nós. Oramos também, Pai amado, em favor daqueles que estão isolados lá nos hospitais porque estão contaminados e doentes. Intercedemos por suas famílias aflitas em casa esperando notícias. Ó Santo Deus, tenha misericórdia. Pedimos também, Pai amado, para que o Senhor cure, para que o Senhor restaure. Nós te pedimos também, Pai querido, para que as famílias sejam curadas, para que as famílias sejam restauradas, em nome de Jesus. Clamamos também, Pai Celeste, para que esse tempo em que forçosamente as famílias estão tendo mais tempo juntos, pedimos para que valores, princípios e tantas lições que aprendemos juntos com os nossos filhos, com os nossos pais, que nós possamos aproveitar esse período para resgatar o culto doméstico, para resgatar as aulas bíblicas para as crianças, para resgatar o tempo de oração com o nosso cônjuge. Nós te pedimos, Pai Celeste, abençoa as nossas famílias e fortalece cada uma delas. O Senhor nos colocou como membros da tua família e como Pai querido que o Senhor é, temos certeza que o Senhor está atento às nossas orações. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Filho meu, ouça a instrução de seu pai, não despreze o ensino de sua mãe, como a dor no serão, ao forjar o teu ser, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Todo o coração ame ao Senhor e em tudo reconheça o seu querer, sempre nele esperar, sua luz refletir, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Filho instante olhe para Jesus, que obediente ao Pai morreu na cruz e nos deu seu perdão, vida eterna e paz, para a glória de Deus.
minha mais constante oração, não por riquezas, bens ou profissão, mas que temas ao Pai, se alegrando em viver para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Nós vivemos tempos muito difíceis para educarmos os nossos filhos. Esta é uma grande preocupação dos pais com os rumos que a sociedade moderna vem tomando. E a pressão sobre a família está ficando cada vez mais forte, e esta pressão se baseia em 3 pilares muito perigosos. Há uma nova filosofia em que tudo é relativo, não existem mais verdades absolutas, e também o ceticismo, a falta de crença, é a base para qualquer análise. E isso trouxe uma nova moralidade, que é o segundo pilar. O certo e o errado são conceitos muito relativos, não existe padrão ético ou moral absoluto para as pessoas, e a nova moralidade também prega que a única certeza é a existência. E esta existência precisa ser prazerosa e intensa. E é claro, a nova moralidade excluiu a existência de Deus e não existe castigo para os nossos erros. Por consequência da nova filosofia e também da nova moralidade, houve uma nova pedagogia. Essa nova pedagogia diz que não se deve disciplinar a criança. Também ensina que a agressividade da criança é sinal de personalidade marcante, e se uma criança não aprende, a culpa não é dela, sempre de outro fator ou de outra pessoa. E a criança não pode ser contrariada, porque ela não pode sofrer nenhum tipo de frustração. Então, juntando a nova filosofia, a nova pedagogia e a nova moralidade, isto vai de frente atacar os valores da família. Como nós, pais, vamos obter sucesso em criar os nossos filhos e prepará-los para enfrentarem dias tão turbulentos como os de hoje? Sim, os pais estão muito preocupados sobre isto e o conflito que há entre a cultura do mundo e a educação familiar, este conflito está ficando cada vez mais intenso. O que se deve ensinar aos seus filhos enquanto eles crescem? E conforme crescem, esse conflito da educação versus a educação secular, educação de casa versus a educação secular, vai se intensificando. Este é o nosso assunto de hoje. E eu quero convidar você para acompanhar a leitura de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 7. Vai aparecer aí na tela, eu gostaria que você acompanhasse, sempre pensando, sobre a educação que devo dar aos meus filhos. Moisés registrou esse trecho para nós meditarmos hoje. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse com elas quando estiverem sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Interessante que esse texto é citado por Jesus no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 12. E Cristo apontou para exatamente esta passagem de Deuteronômio como o coração da lei, o âmago do nosso relacionamento com Deus. Cristo apontou este ponto como o ponto central dos profetas no Velho Testamento. E eu creio que este também deve ser o ponto central para a nossa mensagem de hoje.
O objetivo de se educar uma criança em sua família é torná-la competente para se relacionar com Deus e desfrutar das bênçãos resultantes disto. Repetindo, o objetivo de se educar seu filho em sua família é torná-lo competente para se relacionar com Deus e desfrutar das bênçãos resultantes disso. Vamos conversar sobre educação na família seguindo 3 perguntas. A primeira pergunta que eu gostaria de destacar é: o que é ensinar os filhos? O texto de Deuteronômio diz: ensina teus filhos com persistência. Mas o que é isto? Ensinar está vinculado com aprender. Não tem como ensinar se não houver o aprender, e não tem um aprender se não houver o ensinar. E esse processo, ensino e aprendizagem, é um processo que gera modificação nas pessoas, gera transformação nas pessoas. E há um alvo para ser atingido. Conforme diz o texto, devemos ensinar os filhos e netos a amarem a Deus através dos mandamentos do Senhor. E, com certeza, há desdobramentos disso. Ensinar a amar a Deus vai se desdobrar em ensinar a amar o próximo como a si mesmo. Ensinar a compreender a si mesmo e a entender o mundo ao redor. Ensinar a aprender autonomamente, aprender sozinho. Ensinar a refletir e analisar as coisas. Ensinar a pensar e a pensar criticamente. Tudo isso está no pacote o que você deve ensinar a seus filhos. E para que tudo isso aconteça, Moisés enfatiza bastante na lei. Ele repete: lei, mandamentos, palavras que eu te disse, Deus falando para o povo, que é a Torá. Quando pegamos a palavra no hebraico, lei quer dizer Torá, e em grego, nomos ou nomia, e analisamos as etapas do desenvolvimento da criança, nós encontramos um quadro interessante. Desde o início, quando o bebê nasce, ele não tem noção de lei. É a anomia, do grego a, sem, e nomos, nomia, lei. Então é o período sem lei, os primeiros meses da vida de uma criança. E logo depois, os pais começam a colocar algumas regras, algumas leis, para que a criança comece a ter a sua rotina, a sua vida e os seus limites. É o período da anomia. Depois nós temos a fase da antinomia, quando a criança começa a querer quebrar as leis e a testar os limites que os pais lhe impuseram. Anti, contra, nomia, lei. Contra a lei. E isso vai perdurar principalmente até a adolescência. Ainda quero dizer a vocês que existe a heteronomia, que quer dizer outras leis, heteros, variadas, outras, e nomos, lei. Quando a criança aprende que há outros limites, outras leis e outras regras, vindo da escola, depois da empresa, da universidade, até mesmo da cidade, da polícia, da política e assim por diante. E temos, ainda bem, um desenvolvimento do ser humano, já chegando na sua fase adulta, em que ele desenvolve a autonomia, ou seja, ele mesmo se propõe nas suas regras e nos seus limites pessoais, ele cria suas próprias leis, com base numa ética e numa moral já herdadas e estruturadas em seu interior. E por fim, há aquela mais preciosa que é a lei do Espírito. A palavra Espírito é pneumo e lei nomos. Então a palavra ficaria pneumonomia. Cuidado para não confundir com a doença pneumonia, né? É a lei do Espírito. Uma vez que dependemos do Espírito Santo para cumprir a lei do Espírito de Deus, do amor supremo a Deus, é claro que esta lei é muito importante. O apóstolo Paulo menciona em suas cartas que nós cumprimos a lei do amor e cumprimos a lei do Velho Testamento
quando cumprimos a lei do Espírito. Então vejam, do recém-nascido sem lei até o adulto, o seu plano maior de Deus, que conhece a lei do Espírito, isso mostra o caminho que o ser humano percorre em sua vida. E este é o roteiro para a educação na sua família. Isso é fundamental você entender. Desde o bebê que não tem lei até o adulto, seu filho adulto que precisa descobrir a lei do Espírito, o seu papel como pai e como mãe é fundamental dentro desse processo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: o que ensinar a seus filhos? Parece fácil responder. Ora, ensine a palavra de Deus, ensine quem é Deus para os seus filhos. Os seus mandamentos, suas promessas. Ensine as histórias da Bíblia. Ensine também sobre os personagens da Escritura. Temos personagens da Bíblia que são maravilhosos. Eduque seus filhos também com princípios da palavra de Deus. Princípios que não mudam. Ensine também sobre temas importantes que percorrem a Bíblia inteira. O amor de Deus vai por todas as páginas da Bíblia, o plano de salvação de Deus também. Ensine para os seus filhos sobre o perdão, fale para eles sobre a paz de Deus, ensine para os seus filhos sobre oração, fale sobre a Páscoa, ensine sobre a vida de Jesus, o nascimento de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Ensine sobre quem é Jesus e como Ele, através do Espírito Santo, atua hoje na vida dos seus filhos. Mas também ensine aquilo que transforma vidas e não fuja desta responsabilidade para com a sua família. Imaginemos se os pais não seguirem o imperativo do texto. Ensine a seus filhos com persistência. Se realmente os pais não querem fazer isto, imagine se acontecesse isso. Ora, se a família não ensinar, os filhos não aprendem. E não aprendendo, não conhecem o amor de Deus e suas leis. E como consequência, vão colocar algo desvirtuado no seu coração, no lugar desse aprendizado. E sem conhecer, eles não obedecem. E a desobediência a Deus vai se tornar um padrão nas suas vidas. E se não aprendem a amar a Deus, passam a resistir ou até mesmo a aborrecer a Deus e ao seu próximo. Percebam que isso explica a vida de muita gente e a falência de muitas famílias. Pais que abdicaram da sua responsabilidade de ensinar princípios espirituais para seus filhos e experimentaram a derrocada da sua família. Existe um autor chamado Howard Hendricks, em seu livro Ensinando para Transformar Vidas, ele menciona que o melhor ensino-aprendizado é aquele em que acontece de coração para coração. Quando os pais têm paixão por aquilo que vão ensinar aos seus filhos. Acho isso fundamental para que cada pai, cada mãe aplique em sua vida aquilo que ensina para os seus filhos. Ensine também visando 3 enfoques fundamentais sobre o caráter de quem teme a Deus. Ensine sobre o conteúdo a respeito da vida. Pense bem, caráter de quem teme a Deus. Ensine com a emoção de coração para coração e ensine conteúdo que estruture a vida de seus filhos. Na verdade, esses 3 foram os aspectos citados pelo filósofo grego chamado Sócrates. Ethos, o caráter, pathos, a emoção, e o logos, o conteúdo. Esses 3 conceitos, eles caracterizam uma boa educação, quando pais estão preocupados com o caráter dos seus filhos, com o desenvolvimento saudável de suas emoções e com um conteúdo que estrutura as suas vidas. Seus filhos aprendem os mandamentos de Deus, pois você os tem ensinado diariamente?
Eles estão aprendendo o que nas escolas e nas ruas do seu bairro ensinam? Eles estão convictos do que aprendem quando confrontam o ensino de casa e o ensino exterior ao lar? Como ficam os seus filhos no confronto das ideias? Se você estiver fazendo um trabalho de bom professor, um bom pai, uma boa mãe, você não precisa se preocupar, e eu quero dar 3 exemplos a respeito disso. Imagine a mãe e o pai de um homem chamado Moisés, quando ele era pequenininho, e ele então foi levado para a corte de Faraó no Egito. Ali, na corte do Faraó, ele iria aprender matemática, engenharia, biologia, química, agronomia, toda a cultura e sabedoria daquela grande civilização. Mas também ele iria aprender as artes da magia, da idolatria, do ocultismo. Vocês sabem muito bem que os egípcios eram idólatras ao extremo. Mas o que ele aprendeu com a sua mãe e com o seu pai na sua primeira infância, deu-lhe as bases fortes para ele saber separar o que é bom e o que não é bom na sua fase adulta e produzir frutos. Como nós sabemos, ele foi um grande servo de Deus e conduziu o povo para a libertação do faraó do Egito. A mesma história aconteceu com Daniel. Ele foi levado para a Babilônia como escravo, ainda jovem. O seu nome foi trocado, ele foi forçado a estudar a cultura e sabedoria dos povos da Suméria, a terra da Babilônia. Mas o que ele aprendera com seus pais, deram-lhe a base para jamais abandonar a sua fé, a fé no Deus de Israel, e não impediu de Daniel servir a Deus, mesmo em terras pagãs e extremamente idólatras. O mesmo padrão também se vê na formação do apóstolo Paulo. Ele nasceu numa família judaica, porém numa cidade greco-romana chamada Tarso. Ele estudou literatura, cultura da Grécia Antiga e também com todos os deuses do panteão grego. Estudou também o crescimento do Império Helênico em todo o mundo e ainda acrescentou os clássicos latinos, a cultura latina dos romanos e, claro, a idolatria romana. Mas a sua formação familiar o protegeu e lhe deu subsídios para ele servir ao Deus vivo, o Deus de Israel, e se encontrar com Jesus e se transformar no grande missionário e apóstolo Paulo. Ora, atualmente os desafios são os mesmos. O mundo fora do nosso lar é extremamente perigoso. É uma sociedade capitalista, egocêntrica e hedonista, valoriza o prazer acima de tudo, e é uma sociedade extremamente cética, não crê em Deus. Venera-se a ciência como verdade última, apesar dela sempre estar incompleta, fazem chacotas e piadas com a Bíblia e ridicularizam aqueles que têm fé no Deus eterno. Nas escolas e universidades é quase proibido falar sobre Deus e também transmitir a nossa experiência de fé nas universidades. Os seus filhos estão preparados para tudo isso? Se você seguir o que esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9 diz, os seus filhos terão condições de superar a educação permissiva e agnóstica de hoje, porque você estará dando a base, o fundamento bíblico suficiente para eles. Se você seguir o que a palavra de Deus orienta, você estará formando seus filhos como discípulos e eles estarão preparados para a vida adulta, porque saberão depender de Deus naquilo que creem. É da responsabilidade dos pais inculcarem, esse verbo é diferente, né? Inculcar quer dizer imprimir no espírito, fazer lá uma marca indelével no espírito da criança. Se os pais inculcarem na criança os princípios e valores espirituais das Escrituras, com certeza seus filhos terão um bom futuro. E a terceira pergunta que eu quero descrever aqui com vocês: como ensinar esses princípios espirituais aos filhos?
Há quem pense que uma criança é uma tábua rasa, uma caixa vazia que deve ser preenchida com o ensino dado pelos pais. Outros pensam que a criança pode ter um comportamento condicionado através de estímulos e respostas. Há também pessoas que afirmam que a formação da criança está no administrar dos seus desejos e dos seus limites. Ainda também temos defensores da ideia que o meio social é que vai definir a formação da criança. O meio social quer seja o lar, a escola, os seus amigos e assim por diante. São várias ideias de teorias sobre educação. Não podemos esquecer também dos conceitos associados ao relógio biológico, as etapas naturais que a criança vai tendo no seu desenvolvimento, que aliadas ao tempo darão a formação natural até que ela chegue à fase adulta. Então, todas estas ideias juntas fazem com que os pais fiquem um pouco perdidos. Qual é aquela que é a certa? Muitos até misturam todas elas e tentam traçar um caminho sem muita forma para lidarem com a educação dos seus filhos. Quero alertar que a postura dos pais em relação a essas ideias vai reger as atitudes e as preocupações para criar seus filhos. Para Moisés, o autor do texto que nós separamos, de Deuteronômio, capítulo 6, a saúde não é só da família, a saúde da nação estava intimamente relacionada com a fé aprendida em casa, com a fé obediente a Deus. Na verdade, meus amados, Moisés sabia muito bem, a sociedade se estrutura nos pilares da família. Família que fornece as estruturas para a personalidade de cada um. Então, o indivíduo e a sociedade, os dois lados, encontram na família as estruturas para funcionarem bem. Sendo assim, os valores que Moisés transmitiu para o seu povo, vindos de Deus através da lei, deveriam ser ensinados para filhos, para netos e bisnetos, de uma maneira formal ou informal. Na verdade, a ideia é da fermentação da palavra de Deus, é a impregnação da palavra de Deus em todos os limites e áreas da atividade humana a partir da família. Em todo o tempo e em toda a oportunidade, os pais devem aproveitar para ensinar seus filhos as lições preciosas que a Bíblia oferece para aplicarem em suas vidas, lições com forte base espiritual. Não preciso dizer o óbvio, pais se preocupam com a saúde física dos seus filhos, mas há outras dimensões que os pais precisam se preocupar. Precisam se preocupar com a formação emocional, dar aos filhos autoconfiança, autoaceitação, coração íntegro. Também os pais devem dar formação intelectual, investir na criatividade da criança, na linguagem, nos livros, na cultura, desenvolver neles o senso crítico, a mente sã e criativa. Mas também deve o pai e a mãe se preocupar com a formação moral. Podemos forjar os nossos filhos com estruturas de caráter. A disciplina produzirá a autodisciplina deles e eles vão procurar vida digna, caráter irrepreensível quando adultos. E ainda, a formação também tem que ser espiritual. Todo ser humano tem a dimensão espiritual e o desenvolver da piedade está na estrutura do seu coração. Este é o alvo a ser atingido. Devemos fazer de nossos filhos discípulos na área espiritual. Então, juntando todas essas formações, na verdade, os pais vão buscar o que a gente chama de formação integral da família. A formação moral, espiritual, intelectual e física, estas devem ser as preocupações dos pais. Quanto a este item, formação espiritual, eu quero recomendar um livro escrito por Judith Kemp. Escreveu um livro interessante chamado Meu Filho, Meu Discípulo.
Ali a autora discorre sobre a formação espiritual que os pais devem desenvolver nos filhos, buscando os mesmos moldes de Jesus com os seus discípulos. Se nós imitarmos a Cristo, seguir o roteiro que Cristo seguiu ou fez com os seus discípulos, podemos aplicar isso aos nossos filhos. Vejam só que interessantes alguns itens. Devemos manifestar aos nossos filhos o nome de Deus e as palavras do nosso Pai Celestial. Devemos orar com os nossos filhos e orar pelos nossos filhos, principalmente para eles buscarem a vontade de Deus sempre. Devemos ensinar a prática do perdão aos nossos filhos. Devemos nos santificar por amor aos nossos filhos também. Devemos dar aos nossos filhos a nossa alegria de servirmos a Deus. Devemos preparar os nossos filhos para enfrentar um mundo hostil, mas enfrentar o mundo sem medo. Devemos fazê-los sentir a nossa presença com eles, onde quer que eles estejam, presença emocional, presença espiritual. Exatamente o que Jesus ensinou aos seus discípulos, nós podemos seguir o mesmo roteiro para ensinar os nossos filhos. Veja como seu filho pode ser um discípulo de Cristo, se ele aprender com você o que você aprendeu de Jesus, de ser discípulo. Se você entender que seu filho é seu aluno e que você almeja reproduzir em seus filhos os ensinos de Jesus, esta será a maior aventura da sua vida e seu filho será eternamente grato. O objetivo de se educar a criança em sua família é torná-la competente para se relacionar com Deus e desfrutar das bênçãos espirituais. A educação em seu lar precisa levar seus filhos a se relacionarem com Deus. No final dessa mensagem, eu gostaria de estabelecer atitudes e alvos concretos para você melhorar sua educação familiar. Primeiro, deve-se encarar o filho ou a filha como um discípulo seu, sobre a sua responsabilidade, e que eles imitem você como você quer imitar a Jesus. Segundo alvo bem específico, dar informações apenas para seus filhos não resolve a formação plena que eles precisam. É preciso investir tempo na vida das crianças. Devemos dedicar mais tempo quando uma educação informal, formal, afetiva e profunda, de coração para a coração deles, aconteça de maneira plena. Outro alvo, precisamos olhar para a criança e ver nela o ser humano que tem opinião própria, que terá senso crítico próprio, que terá liberdade, porque isso Deus prometeu para cada um de nós. Nós fomos criados para sermos livres, mas esta liberdade plena só será plena quando nós formos servos de Jesus. Aprender a cultivar esses valores no coração da criança e respeitá-la é um dos maiores desafios para nós que somos pais. Grave um princípio que é princípio de ouro para você e seus filhos. Está lá em Provérbios, capítulo 22, 6, e diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, jamais se desviará dele. O meu desejo é que você abrace esses ideais, porque eu sei que você ama seus filhos. O meu desejo é que você seja uma bênção maravilhosa na vida e na formação dos seus filhos. Que Deus abençoe muito você. Quero fazer uma oração final para que o Espírito Santo capacite você a ser discipulador dos seus filhos. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, amado Pai, nós queremos orar agora pedindo
a intervenção que vem de Ti sobre nós. Que o Senhor nos habilite, nos capacite e nos motive para sermos discipuladores dos nossos filhos. Pai, nós reconhecemos que somos fracos e cometemos muitos erros. Nós reconhecemos que muitas vezes não temos paciência e que muitas vezes até trocamos as prioridades e pedimos perdão a Ti. E pedimos o Teu socorro. Ajuda-nos a sermos bênçãos para os nossos filhos. E pedimos que as famílias que estão nos ouvindo aceitem os desafios que foram colocados. Nós oramos assim no nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo, a quem devotamos toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. That I command you today shall be upon your heart. You shall teach them diligently, diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise, when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Teach us well, teach us well, teach us well, teach us well. The hero Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And these words that I command you today shall be upon your heart. And you shall teach them diligently, diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise, when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Deuteronomy 6:4-7. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind.
Neste momento, quero convidar você a continuarmos adorando ao Senhor, agora através dos nossos dízimos e ofertas. Aqui na Igreja Batista Brasileira em Chicago, nós cremos firmemente que Deus é o nosso provedor. Então, expressando a nossa resposta, a nossa gratidão a este provedor, o nosso Deus, nós ofertamos, nós damos os nossos dízimos e ofertas. Você pode fazer essas ofertas, esse dízimo, no conforto da sua casa, através do sistema Zelle, utilizando o nosso e-mail ibbchicago1@gmail.com. Repetindo o e-mail, ibbchicago1@gmail.com. Enquanto eu toco o piano um pouco, oferte ao Senhor, expressando a Ele a sua gratidão. A terra passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar quem morto parecia estar. A escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor. A ti cantamos, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança órfão achou lá, o que era perdido se encontra em ti, Jesus. E ergues o nosso olhar, nos fortalecer, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor. A ti cantamos, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração.
afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus. Te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, Jesus. Te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, te adoramos de coração. Oi, gente, que saudade de todo mundo. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para dar alguns recados finais. O primeiro deles é dizer que nossos cultos permanecem online, até que a gente saiba mais informações dos governadores e prefeitos. Estamos orando para que logo, logo a gente possa estar juntos aqui de novo. Meu segundo recado é dizer que a Igreja Americana está em reformas, está tudo diferente por aqui. E o pastor Ademir, ele vai dar mais informações de como nós, da Igreja Brasileira, podemos ajudar a Igreja Americana a ficar ainda melhor. Nós gostaríamos de pedir o seu feedback para saber o que vocês estão achando dos cultos online. Seria muito legal se você mandasse sua opinião pelo canal do YouTube, ou pelo WhatsApp, ou outros canais da nossa igreja. E não se sintam isolados. Nós sabemos que essa pandemia mexeu com todo mundo. E a gente quer logo, logo estar bem perto de todo mundo de novo. Queremos comemorar com vocês os 23 anos que nossa igreja completou esse mês. E nós preparamos algo super especial. Dá uma olhada agora nesse vídeo para os membros e para os visitantes da nossa igreja. Assim como a coça anseia por águas, também a minha alma anseia por ti. Assim como a coça anseia por águas, também a minha alma anseia por ti. Água viva, Deus que sacia a sede da alma. Tu és a fonte que enche e transborda, transforma o deserto que há dentro de mim. Água viva, és fonte de vida eterna em mim. Assim como a corça
anseia por águas, também a minha alma anseia por ti. Água viva, Deus que sacia a sede da alma. Tu és a fonte que enche, transborda, transforma o deserto que há dentro de mim. Água viva, és fonte de vida eterna em mim. Água viva, Deus que sacia a sede da alma. Tu és a fonte que enche, transborda, transforma o deserto que há dentro de mim. Água viva, és fonte de vida eterna em mim. Água viva, és fonte de vida eterna em mim. Água viva, és fonte de vida eterna em mim. Pedir para que Deus abençoe a sua vida e a sua família.